Oi, oi! Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje é quinta-feira. Estamos na nossa sequência, nossa série Mantenha-se Livre. Vamos ver quem que tá chegando. Oi, Betânia. Oi, Caroline. Oi, Thaís. Gente, que prazer estar aqui para mais uma live. Eu tô muito feliz. Hoje é uma noite leve, uma noite de cura, uma noite em que o Espírito Santo está de braços abertos para fazer muitas coisas nas nossas vidas. Eu vou chamar minha super convidada hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. Ela esteve na nossa última conferência do Boi Borboleta do ano passado. E para quem não conhece a Liv, ela é uma mulher de Deus maravilhosa e ela vai poder falar um pouco das experiências dela. Eu também estou aqui hoje muito vulnerável, vou falar muitas coisas. Essa série é uma série que realmente está tratando muito a minha vida, gente. Todo o processo de concepção dos temas está sendo muito legal, está sendo muito bênção. E é isso aí, que bom que você está. Se você puder, você vai nessa flechinha e manda essa live, porque é muito importante que essa live chegue em muitos lugares. Então vamos lá, vou chamar a Liv, ela já está aqui. Vou mandar a Liv. E hoje nosso tema é rejeição. A Liv está chegando. Olá! Oi, gente! Tudo bem, querida? Que saudade, Liv! Que saudade de você! Oi, gente! Muita saudade! Que bom que pelo menos a gente pode matar saudade aqui online. Verdade! Gente, todo mundo que tá entrando, todos vocês, um beijo da tia Lívia! E, gente, vocês que conheceram a Liv, né? Eu acabei de falar, ela esteve no passado, na nossa conferência. Uma mulher que tem uma experiência internacional, multicultural, e isso tem tudo a ver com a nossa live. Tem uma experiência de vida maravilhosa para trazer muitas chaves poderosas. Amém. Eu, se fosse você, pegava um papel e uma caneta e já ficava ligada, porque o Espírito Santo já está falando com a gente aqui, ó, há dias. E hoje é um dia muito especial, né? Às vezes as pessoas, Liv, elas pensam assim, ai, que tema pesado. Mas eu acho que o que mais importa é a leveza que ele traz depois, né? Verdade. É a gente entender que está disponível. E se está disponível, vamos aproveitar que está disponível, né? Porque vai fazer toda a diferença no trabalho, no ministério, na família, no casamento, na relação com as pessoas, na relação com Deus. Aleluia. Não é verdade? É verdade. Nós vamos falar também sobre proporção, né? Porque nós temos uma proporção muito errada sobre rejeição. Então, de repente, rejeição é uma coisa muito maior do que realmente é. A gente coloca na nossa cabeça que é uma coisa muito mais dolorosa do que realmente é. E tem horas que tem alguns remédios só amargos, mas a gente precisa engolir, né, gente? Né, gente? Só fala assim. Vamos desmistificar também alguns conceitos, né? Liv, você quer começar falando um pouco, então, talvez, não sei se você quer falar um pouco de algumas experiências, e a gente vai aqui, vai me interrompendo, por favor, vamos juntas, e eu preparei aqui também pra gente alguns frutos da rejeição, porque muitas vezes a gente fala, rejeitada eu, né? Porque, né, tô tão bem resolvida. Mas, quando você começa a entender e a identificar alguns frutos, você fala, opa, pelo jeito esse negócio aqui tá por aqui então, né? Você nem fazia ideia. Tanto que eu até brinquei, eu fiz uma chamadinha da live,
E eu coloquei, não sei se é do seu tempo, mas é do meu tempo, eu coloquei o Hard, do Lip Hard, é um desenho da Hanna-Barbera, o Lip era aquele de ao azar. E ele, aquele que só lamenta. Só E a gente céu, pensa, só vida, a morte. esse mesmo. E a gente pensa que esse é o perfil do rejeitado, né? Que o rejeitado é aquele que senta lá na última cadeira, que é o que fica no fundão sozinho, né? Que nunca tá em evidência. E é aí que a gente se engana, né? Muitas e muitas vezes a rejeição, ela tá ali dentro justamente das pessoas que estão em voga, que estão em evidência, que precisam, de certa forma, né, estar... Vitimizar, né? Muitas vezes eu vejo que a pessoa se vitimiza. Também. Então ela entra Também. naquela coisa, ai de mim, pobre de mim, coitado de mim, uma autocomiseração básica que está na Bíblia, também falando que é pecado, mas a gente finge que não. Imagina, você não sabe o que eu passei. Tá. Então, assim, quero compartilhar assim, testemunhos, mas eu quero deixar você terminar de fazer essa introdução, porque eu acho que é bem legal, porque eu vou contar minhas histórias, né, gente? Porque as minhas histórias são as melhores. São as melhores. E eu vou te dizer, eu acho que isso aqui merecia, tipo, série 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque tem muita história. Muita história. E, gente, o que mais me deu aquele clique de chamar a Liv para esse assunto é porque ela realmente, ela me trouxe uma chave no ano passado que eu fiquei assim, tipo, eu nunca parei para pensar dessa forma. Foi muito importante. Então, assim, entrando na introdução rapidinho, então eu vou trazer alguns frutos da rejeição, tá? Para que a gente possa identificar isso em nós, né? De preferência em nós. E vou também trazer para vocês alguns muros. Quais são os muros que o rejeitado cria? Então, vamos trazer vamos colocar tudo isso à tona, vamos trazer isso com bastante vulnerabilidade. Estou aqui para dizer que eu sou realmente uma das que está sendo mais tratada nessa série. E eu não sei, Liv, se você conseguiu acompanhar todas, talvez não, mas o primeiro tema foi ofensa, o segundo tema foi raiva, o terceiro tema nós falamos sobre inveja e comparação, e agora... Não, e daí depois falamos sobre inveja, comparação e rejeição. Não, e semana passada falamos sobre ansiedade e depressão, e o que eu tenho percebido nesse meu mergulho nesses assuntos é que no final eles estão super entrelaçados, né? Eles estão bem conectados. Né? O interessante, Dani, é você observar que todos os seus temas, eles normalmente são seus próprios sentimentos de acordo com as pessoas. Rejeição é um dos poucos em que a pessoa fez algo e você tem que lidar com isso. A ofensa, muitas vezes, você se sente ofendido com uma atitude de outra pessoa. É também algo parecido. Mas a rejeição, ela é algo que, por incrível que pareça, de certos aspectos, ela, na verdade, não é ruim. Tanto que, assim, eu tava orando o Espírito Santo, antes de começar a live, o Espírito Santo pega a caneta e começa a escrever algumas coisas. Falei, tá bom. É por isso que eu falo, eu não quero atropelar você, porque eu sei que você tá bem numa linha de raciocínio. Então, eu quero deixar você na linha de raciocínio. Se você deixar eu falando aqui, eu vou falar 2 horas, bem. Então, pode falar. Tá. Queremos aproveitar você. Então, aproveita. Dani tem toda quinta-feira. Tá. Então, Deus falou comigo, esse livre rejeição é injusta. Mas também, nem toda injustiça, nem assim... É muito injusto você ter tudo. Se você tiver tudo o tempo todo, sim, o tempo todo, você não... Peraí, a posse antecipada da bênção, a posse antecipada da herança não gera bênção. Já fala em Provérbios. Então, existe um determinado momento em que nós não podemos ter tudo. E aí? E aí? Aí eu só jogo esse ponto, porque muitas vezes nós culpamos as pessoas a gente culpa a rejeição pelos sentimentos de depressão, pelo sentimento, ai de mim, pobre de mim, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Então, gente, abrindo com um pequeno caso, eu tenho 39 anos e eu sou solteira. E não tô namorando ninguém. E é engraçado que, assim, e todas as vezes nos últimos tempos que eu me interessei por alguém, gente, foi só ladeira abaixo. Foi só, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do nível. Tanto que no Boi Borboleta, eu contei o que a gente dá risada, né, Liv? A gente ri. A gente ri. A gente vamos levar no bom humor. Vamos rir. Vamos rir. E eu lembro que eu fiz parte de um evento, que é o meu testemunho, que eu vou começar abrindo, que chama Single Life Workshop, é uma conferência de solteiros.
E nessa conferência de solteiros, eu estou usando solteiro como exemplo, porque eu acho que a área amorosa é aquele espinho na carne de Paulo, da vida de muita mulher, entendeu? Por quê? Sim. Às vezes, assim, lógico que nós temos outros tipos de rejeição, nós vamos estar abordando elas, eu acredito, mas eu só queria usar esse, porque esse não tem uma mulher na vida que não vai se identificar. Não tem. Sim. E eu lembro de E a gente sofre, viu, Liv? Só um parênteses. Essa tua história de rejeição com relação a relacionamento, tá? Área sentimental, ela não é porque você tá solteira e outra mulher tá casada que não acontece, bem pelo contrário. No casamento, ela surge muito forte também. Mas manda ver, dá lá. No meu caso, a gente estava lá sentado na conferência, aí vinha a pastora pregando, de repente a pastora para tudo e fala assim, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ou vocês aprendem a abraçar a rejeição e ser gratos por ela, ou vocês nunca vão conseguir ter ninguém na vida. Porque, assim, entende uma coisa, você só pode ter um namorado e um marido de cada vez. Se você for uma pessoa cristã, lógico, né, gente? Você pode ter 20 namorados se você quiser, mas vamos ser crente nesse momento, você vai ter um esposo na vida. Então quer dizer que você vai ter que dizer sim para uma única pessoa. Então se tem 100%, 99% vão ouvir não. Mas uma vai ouvir sim. Então se você não conseguir lidar com a rejeição, você também nunca vai escutar o sim da pessoa. Porque você vai lutar o tempo todo para poder evitar que isso aconteça. Então, a rejeição, na verdade, ela não é injusta. A rejeição é uma coisa necessária para que você tenha o que é bom. Sabe, gente, uma das maiores dificuldades do crente é que ele quer tudo, mas nem sempre tudo que você quer é o que você realmente precisa. Então, talvez a rejeição venha para te trazer a realidade aquilo que você precisa para a sua estação. Uma seleção natural, né, Liv? Sim. É uma seleção. Eu acho, e eu até escrevi aqui, sabe, gente, Jesus, os discípulos, todos eles sofreram, gente. Sofreram uma rejeição absoluta. Porque, e vamos ser honestos, se você carrega a verdade, as pessoas têm o direito e o livre-arbítrio de não querê-la. Então, você tem que entender que o que você carrega muitas vezes, as pessoas não vão querer. Então, se você não conseguir ter maturidade, vou usar uma expressão de viver como Frozen, let it go, de deixar, sabe? Porque a gente quer ter a gente quer ter o controle de todas as coisas. A gente quer ter essa certeza de que não, eu não posso sofrer. E, na verdade, gente, no mundo tereis aflições. A gente tem esse ledo engano de tratar a rejeição como uma coisa só ruim. Ninguém falou que rejeição não dói, tá, gente? Vacina, injeção dói, não dói? Então, injeção dói. Tem gente que tem pânico de agulha, que quando vê a agulha quase desmaia, tipo eu. Mas eu sei que se eu preciso melhorar, eu preciso pagar um preço. Então, tem coisas que a gente precisa experimentar para a gente poder também receber aquilo que Deus tem para nós. Exato. A gente toma a bomba assim, ó. E você não acha interessante, Liv, que o inimigo, ele tenta fazer com que a gente foque exatamente o que você falou. É 99, mas tem 1% ali que vai dizer não. Sim. Mas o inimigo, ele tem a tendência de colocar os nossos olhos no 1. Por exemplo, você tem 100 amigas e acontece lá um problema, uma treta com uma. Você vai ficar maquinando aquela situação. Sim. Ou, de repente, aquilo que te falta, né? E aquilo que você não pode, né? Não tem muito a ver com rejeição, talvez, mas o inimigo, ele tende a fazer você focar na situação da rejeição, né? Sim, você tá bem com tudo. Você tá bem com tudo. E ele, não, foca naquilo que não tá indo, não é verdade? Volta para o início de tudo, que na verdade a gente não pode ter tudo o tempo todo. Então existe aquele determinado momento que você vai ter que lidar com as coisas. Existem coisas que a gente não pode controlar. Rejeições que a gente não pode controlar. Uma mãe que rejeita um filho. Se você é um bebê recém-nascido e sua mãe te rejeita, você não tem controle sobre isso. Entendeu? Você não tem certos controles, a gente não tem como tentar evitar ou até mesmo nos proteger ou até mesmo olhar para um ângulo melhor ou pior. Porque são rejeições que elas são tão profundas que elas criam marcas gigantescas na gente. Exato. Raiz. Então não é que, tipo assim, nossa, eu vou abraçar a rejeição já que tudo é bom. Não, mas você também não pode ter tudo. Então, a partir do momento que você... Nós também temos que dividir muito as áreas, porque assim,
Uma das maiores dificuldades que eu vejo no crente, e eu falo mesmo na minha própria vida, é proporção. Eu não sei dar proporção para as coisas. Então é algo que eu luto constantemente. Então eu não posso colocar a rejeição como se ela fosse o pilar da minha vida. Uma vez eu estava orando, o Espírito Santo me deu uma visão, porque assim, gente, eu já fui noiva, eu fui traída pelo meu noivo, eu sofri um pouco, o diabo amassou. Imagina, gente, eu tinha casamento marcado, contratos assinados, eu tive que cancelar tudo. Imagina a dor que é, não é nenhuma, é uma traição, uma rejeição, é tudo isso junto, gente. Você imagina o caos que uma ofensa. é. Aí sabe o que eu fiz, gente? Olha que eu já era cristã, já andava com Jesus, mas estava meio louca no mundo, mas a gente amava Jesus. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a minha ferida e eu pensei comigo, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Então, em vez de eu usar Jesus como a minha proteção, a minha santidade, isso como um escudo, o que eu fiz? Eu peguei a minha ferida e coloquei ela como escudo. A minha rejeição virou o meu escudo. Então, o que eu falo, ninguém vai me ferir. Virou um muro. Virou um dos muros. Sim, o problema, sabe qual é? É que essa rejeição é cheia de buracos. É cheio de buracos. Então, na verdade, eu achando que estava me protegendo, na verdade, eu estava me expondo muito mais. Porque em vez de eu acreditar, em vez de eu usar a bondade, eu usei a maldade como a minha referência. Então, eu usava a rejeição do meu ex como, eu não vou deixar ninguém mais fazer isso comigo. Fazer isso de novo. Só que eu sofri 3, 4, 5 vezes mais. E aí, quando você, igual eu te falo, os anos vão passando, eu não sei se você, por exemplo, está assistindo, se identifica, de repente você começa a pensar assim, nossa, eu usei a minha ferida, a minha rejeição como meu escudo. Eu criei esses muros há um tempo atrás, eu vou contar depois esse testemunho para vocês, do que o Espírito Santo falou comigo, mas Deus me deu uma visão a respeito de muros e limites. A grande diferença da minha vida, que eu criei muitos muros na minha vida, e em vez de criar limites, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você evitar o contato do que delimitar contato. Isso. E a gente vai falar exatamente sobre isso, Liv. Estava mais para o final aqui, mas eu acho muito legal. Eu acho que eu vou entrar aqui e a gente vai misturando tudo. Eu acho que eu quero falar também. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os frutos, tá? Os frutos da rejeição. Porque eu acho assim que, como a Liv falou, existem aquelas raízes que elas já entram por situações que a gente realmente não pode prever, que podem ser abusos na infância, a rejeição do ventre, e isso, gente, acontece mais do que a gente pode imaginar, cada vez mais. E essas coisas, essas raízes, né, que eu falo, hashtag vai na raiz, elas ficam ali, né? Fica dentro da gente, porque a gente justamente vai vivendo e vai agindo, respondendo aquilo que está ali dentro sem nem perceber, né? Você não consegue perceber. Eu acho engraçado que em alguns estudos aqui que eu fiz, amo a Joyce Meyer, que a Liv também conhece bem, ela fala assim que normalmente, gente, o rejeitado, ele não que ele cria, mas ele ouve um narrador, né? Ele cria um narrador na mente dele, que vai o tempo dizer, que vai narrar a história. Por exemplo, entrei no lugar, o narrador já fala, olha lá, percebeu? Não te cumprimentou. Olha lá, você não é amada. Olha lá, não te deu o devido valor. Então, esse narrador, ele fica falando e você concordando com ele. É verdade. Posso só fazer um adendo nisso? Entenda uma coisa. A sua mente é uma mente santa. A sua mente é uma mente santificada. O que acontece é que a Bíblia fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Então ele está o tempo todo jogando setas. O tempo todo. Você é gorda, 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 você é gorda. Você nunca vai arranjar um namorado. Você é gorda, você é gorda, você é gorda. Um dia, em um determinado momento, você morde a isca. E aí você passa a pegar aquela mentira e você coloca ela dentro do seu coração. E aí ela passa a ser verdade. Porque esse narrador, não é que a sua mente é um narrador contra você, porque sua mente é santificada. É só porque senão a pessoa começa a achar que ela pensa isso, quando é o diabo atacando a mente dela constantemente para poder roubar dela aquilo que ela verdadeiramente é. Por isso que a gente toma muito cuidado, porque a gente faz parcerias com mentiras. Eu usei eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, porque foi algo que durante anos, eu fui atacada durante anos, até um dia que eu fiquei gordinha. Aí eu falei assim, nossa, e eu passei a minha vida inteira me sentindo uma coisa que era mentira, e aí Deus falou assim, então, você precisa se amar, você não pode se aceitar. Isso é todo um processo. O que eu tô querendo te falar é,
Só preste atenção que esse narrador é Satanás literalmente ao teu derredor falando, ó, não cumprimento você, ó, não cumprimento você. Pega a minha isca. Exatamente, pegue a minha isca, morde essa isca, porque no dia que você morder essa isca, ó, você cai bonito. E aí você passa a acreditar em mentira, você abraça ela e ela se torna uma verdade dentro de você. E essas verdades são as raízes mais difíceis de tirar, gente. São as mais complicadas. Desculpa, amiga, por continuar. Mas é possível e hoje a gente vai botar para quebrar, porque é isso que a gente quer. A gente quer ir na raiz, a gente quer ver mulheres voando leve, borboleta voa leve. Aleluia. Não é verdade? Então, assim, o que eu coloquei aqui? Que E exatamente o que eu tinha colocado aqui, que você falou, né? Que uma das grandes manifestações da rejeição é uma identidade distorcida. Sim. Né? É o vitimismo. Eu fui lá em Samuel e descobri uma história de um tal de Mefibosete. Esse cara, ele tinha tudo para ser um grande rejeitado. E quando Davi falou, traga lá o filho de Saul, Mefibosete, ele falou, não pode ser comigo. E ele não entendeu, né? E quando ele foi colocado à mesa, né? E ele recebeu tudo aquilo que Davi estava dando para ele de graça, né? Toda a graça que ele estava recebendo, ele mesmo teve dificuldade de entender, porque aquela raiz de rejeição estava muito forte. Então, assim, o rejeitado, ele costuma precisar ser carregado por alguém. Né? Ele fica muito limitado à opinião das pessoas, né? Perceba se a opinião das pessoas te devasta, né? Tem tudo a ver com a aceitação. Olha, né? eu vou Isso te é uma falar coisa uma que coisa. me fala muito. É uma coisa de baixa estima, porque se você prestar atenção, se você deve ter tido algum amigo na escola que fazia assim, nossa, eu tô tão feia. Aí a pessoa falou assim, não, mas você é linda, porque ela precisava do elogio. Então, para ela se alimentar do elogio, ela joga, ai, eu tô me sentindo tão feia. Só para ouvir que ela... Aí, só que quando já ficando mais velha, Imagina, assim, tá linda. com toda vergonha na tua cara, mas a gente não consegue falar isso. Exatamente porque é uma das maiores lutas que a gente tem, porque quando nós queremos uma palavra, a gente precisa de validação. O rejeitado, ele precisa ser validado para ele poder achar que ele tem valor. Então, ele precisa de uma validação. É igual um cupomzinho. Olha, eu tô me sentindo feia. Você bate aqui no meu cupom dizendo que eu sou bonita, porque assim eu me sinto bem melhor? E aí, de repente, é uma manipulação. A pessoa ela começa a manipular as coisas porque ela tem uma necessidade. Isso, gente, preste atenção, que sempre é baseado numa raiz de mentira, é sempre baseado numa falta de proporção correta, e muitas vezes não necessariamente da rejeição. A rejeição é sua desculpa esfarrapada para você continuar no caminho. Porque falou assim, nossa, mas o fulano não gosta de mim. Minha mãe me rejeitou, por isso eu vou rejeitar todo mundo. Tá entendendo? Quando eu falo desculpa esfarrapada, antes de mais nada, eu não quero desmerecer uma rejeição verdadeira, porque a rejeição ela dói, gente. Eu só falo que muitas vezes nós usamos a desculpa como escudo, nós usamos a rejeição como uma desculpa mesmo. Não, eu não quero sofrer. Não, eu não quero, entendeu? Não, pra que eu vou fazer isso? Então eu vou bater primeiro pra ninguém bater em mim. Eu vou te tratar mal pra ninguém me tratar mal. Isso. Exatamente. E uma das coisas, gente, que eu nesse estudo eu trouxe aqui é que assim uma das grandes chaves para você perceber através da reação à rejeição, né? O rejeitado ele vai reagir de duas formas: ou agredindo, ou sendo agressivo, né? Ou sendo vítima. Sendo vítima, ele vai colocar vários muros. Né? A gente vai falar dos 6 muros da rejeição. E uma coisa que é meio óbvia, o agressor, gente, dentro de um perfil agressivo, preste atenção, com certeza existe uma raiz forte de rejeição. É aquela pessoa que bate porque precisa descarregar de alguma forma aquilo que está dentro dele ali, né? Saltando aquela validação, aquele amor que ele precisa. Então, eu acho que eu vou direto aqui para os frutos. Que eu acho que é os frutos, porque aí a gente vai falar sobre eles. Isso. Vou falar dos frutos e depois dos muros. E daí depois você manda ver nos testemunhos. Sim. Então, gente, olha só. Os frutos, aí você vai me parando, Liv, se você achar que você quiser comentar algum deles. Então, assim, frutos da rejeição. Primeiro, busca incessante por atender às expectativas.
aqui eu vou contar para vocês que isso foi uma das coisas que a Liv me abriu meus olhos. Ela falou, Dani, perceba quando você inconscientemente sempre quer agradar, nunca diz não. Sabe, você não consegue, não consegue não ser gentil. Você precisa ser muito gentil. Por quê? Não que isso não seja bom, né, gente? Por favor, nós estamos falando de rejeição e nós estamos falando de coisas que a gente faz inconscientes. Mas sabe aquela coisa da pessoa que o tempo inteiro tá servindo e nem sabe o porquê? E tá sempre sendo gentil, eu tô sempre... Sim. Eu tenho que ser muito legal, mas eu não tô fazendo isso porque realmente eu tô agindo naturalmente. Eu tô fazendo isso porque eu tenho medo de que, de repente, se um dia eu respondo a Liv no WhatsApp, ok, vai que ela pensa alguma coisa e deixa de ser minha amiga por conta disso, entendeu? Já vem o medo antes de decepcionar, já tenho medo, e agora a gente está em época de rede social, acontece muito isso. A gente tem que mandar 10 corações, a gente tem que mandar 10 carinhas, porque vai que a pessoa não me entende. Então é um medo de você ofender o outro, inclusive, porque você tem uma raiz de rejeição. Né? Vai que eu falo alguma bobagem. Então eu acabo sendo aquela pessoa que está sempre querendo agradar todo mundo. Só que isso não é saudável, isso não é o que Deus tem para nós. Você vai agir assim, mas naturalmente, sem esperar a troca, sem esperar a resposta, né? Eu acho que é aí que está a chave. Ainda faço um adendo nisso. Para você que está assistindo, quantas coisas você tem feito que Deus não pediu para você? Quantas coisas e quantos ministérios e quantas coisas você tem investido e se doado e feito e acontecido e você nunca perguntou, Deus, sabe o que é aqui? Porque meu exemplo, gente, quando começou a pandemia, o Espírito Santo me deu a palavra, não dê para ninguém uma opinião que ninguém te perguntou. E eu assim, Deus falou, toma, né? Deus falou, você precisa se calar. Você só vai nos lugares se você for chamada. Tanto que muita gente fala, Liv, quando você vai ter live? Eu só tenho live quando alguém me chama, gente. Eu não tenho feito nada, porque Deus me deu uma palavra muito específica e direta. Porque todo mundo tem uma opinião hoje. Todo mundo tem um grande texto, todo mundo tem uma grande verdade, todo mundo tem um monte de coisas, todo mundo tem o que falar. Você está disposto a ouvir? Aí eu te pergunto, exatamente dentro do que a Dani falou, porque a gente vai, a gente faz, a gente doa, a gente sofre, e de repente a gente começa a questionar por que fulano foi exaltado e eu não? Por que fulano que fez 10 vezes menos, não acordou às 5 da manhã? Eu tive essa experiência até um tempo atrás, eu lembro que uma outra circunstância, eu fiquei muito decepcionada, Deus falou, não me pediu pra você fazer? Toma, por que eu falo? Agora a gente ri, né? A gente ri agora, mas minha filha, já tomei cada paulada. E porque eu fazia coisas que Deus nunca tinha me pedido. Porque eu queria, não é só aceitação. Eu queria, não, mas eu acredito em você, então eu vou te dar algo que Deus não me pediu para fazer. E aí eu faço na minha carne, na minha força, com o que eu tenho, sendo que eu podia ter feito uma parceria com o Espírito Santo. E eu vou te falar mais. Agora que você botou fogo, eu vou te falar outra coisa, tá? Você que está no ministério, você que tem buscado fazer a vontade do Senhor, perceba quando você está fazendo isso porque Ele está te pedindo, porque se Ele te pediu, você vai fazer, e a tua mão direita não precisa saber o que a tua mão esquerda vai fazer. Nós estamos falando em tempos de internet, onde tudo a gente faz, mas a gente faz uma selfie para dizer que fez. E aproveitando, né? Então, e eu acho, Liv, que para nós essa live é muito importante, porque eu mesma já parei para pensar, uau, quando alguém vem e fala assim, nossa, isso que você falou é poderoso e mudou minha vida, você me deu uma palavra de conhecimento, você fluiu em profecia, e se você não está livre de uma raiz de rejeição, que vai fazer esse alimentar da aceitação. Se você não tiver isso bem tratado, você vai falar, uau, esse negócio é bom, esse negócio me faz sentir aceita, esse negócio me faz sentir aprovada, né, respeitada, que mais? Reconhecida, né, já que eu não tive isso.
Então, essa é a necessidade de nós, mulheres, que agora nós vamos bombar no mundo espiritual e nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer e vamos nos tratar também. Para que nós não, para que no meio da correria, do fazer, do querer, não aconteça igual a Liv falou, Deus não pediu. E você está fazendo para quem? Você está fazendo por quê? Não é? Então, isso é muito poderoso. Momentos que Deus nos encaminha, sabe? Deus nos encaminha. Quando a gente vê, a gente está num lugar, está servindo alguém. Eu acho, se você se dispôs, eu não acho que eu não vou encostar em ninguém, eu não vou fazer mais nada, porque eu não sirvo, não. Eu sirvo muita gente que ninguém vê. É aí que tá. Eu acho que a grande diferença é a forma como você também escolhe viver a sua vida. Entendeu? Não é só ter um grande textão, é viver um grande textão. É ter uma vida que realmente é de dentro para fora. Então, assim, todos esses frutos, porque a gente fala muito da Regis Gold, falei, gente, quando o fato de eu estar solteira até hoje é uma lixa na minha vida. Porque eu falava, Deus, por que não eu? E tá entendendo? Então, a gente tem muito essa coisa da autocomiseração. Poxa, e aí, de repente, você tem tudo. Só porque você não tem uma coisa, porque não é o tempo dessa coisa, você tem que parar. Então, a obediência também gera uma bênção muito poderosa, gente. Porque se você consegue obedecer o tempo de Deus e confiar e esperar, você quebra muito essa raiz de rejeição. Porque quando a rejeição que vem disfarçada de ofensa, a rejeição que vem disfarçada de raiva, de mágoa, de depressão, de tristeza, qualquer coisinha dessas, quando vem bater na sua porta, quando você confia, quando você obedece, você não dá espaço para elas. Porque o inimigo está ao derredor, mas você se blinda com a armadura correta, gente. Sim. E não só isso, indo para o final já, a gente, o que vai fazer, esse blindar, esse não aceitar, não concordar com aquilo que está ao derredor o tempo inteiro, nos convidando, porque a gente falou aqui em todas as lives, que por que a gente fala mantenha-se livre? Por quê? Porque os convites, eles vão aparecer de novo, para você ceder a algo que você até já se sentia liberto. Né? Então eu digo que, vou agora direto ao ponto. Gente, a questão da rejeição, ela tem tudo a ver com a aceitação. A fonte da sua aceitação. Sim. Se a fonte da sua aceitação é legitimamente, falei certo? Deus, se é Ele que é a sua fonte de aceitação total, você não vai cair nessa roubada, você não vai aceitar o convite, você não vai pegar essa isca, né, Liv? E então, só voltando aqui para os frutos, então, primeiro, eu preciso incessantemente atender as expectativas dos outros, né? Porque eu vou me sentir amada pelos outros se eu sempre fizer tudo, se eu sempre conseguir suprir a expectativa do outro em mim. Outra coisa, eu faço para ser amada, eu tenho medo do abandono, eu sou impaciente, intolerante, raiva, arrogância, orgulho, o vício em fazer. Olha quanta coisa, gente, olha quanta coisa, esses são os frutos, tá? Que mais? Eu tenho uma necessidade de fazer e produzir, não que isso, gente, isso não, isso é bom, fazer e produzir e gerar é maravilhoso. Nós somos mulheres que geram, mulher já gera por natureza, mas gerar porque preciso reconhecimento. Eu vou te interromper, porque aí eu vou falar sobre, eu vou te interromper mesmo, porque eu acho que nenhuma árvore produz fruto o ano inteiro. Então por que você tem que produzir? Então, por que você tem que ser... Sabe, a gente tem que entender as estações que nós vivemos. A gente tem muito... Eu tenho uma pregação até que eu fiz sobre estações, porque eu vivi uma estação muito, muito forte, na qual Deus me confronta e me faz fazer escolhas e posicionamento. Eu acho que existe uma coisa muito séria. Muitas dessas coisas que a Dani tem falado, escolhas e posicionamentos quebram na hora. Então a gente fala de limites, eu quero ter limites, mas como eu tenho limites? Faça suas escolhas. Qual que é a sua estação hoje? Olha, o meu maior exemplo, eu não cheguei a comentar, eu fiz os 3 anos da Bethel School, então eu morei nos Estados Unidos, eu fiz parte da Bethel Church. Então, nesses 3 anos, no meu primeira semana de Bethel, essa é a melhor história da vida. Chega ali na Bethel, gente, no meio daquele louvor maravilhoso, tudo Bethel Music, tô lá cantando, pensando o que eu tô fazendo aqui, Jeová. Estou olhando, de repente eu tenho uma visão. Por dentro.
Total. Eu tenho uma visão de uma árvore maravilhosa, frondosa, linda, gente. Árvore de outono, aquelas folhas laranjas, aquela coisa linda de Jesus. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Deus falou, é você? Aí eu, obrigada, Senhor, eu sei. Eu sei. Deus falou assim, pena que essas folhas estão todas mortas, né? Nenhuma delas está viva, não alimenta ninguém. Amiga, eu tô rindo, mas eu tô rindo por dentro, assim. Eu dei de nervoso já. E É de nervoso. Imagina, no meio daquele louvor de Bethel, eu parei e falei, Deus falou assim, Lívia, se você abrir mão do que você carrega, eu posso te dar algo que é vivo, algo que alimenta as pessoas, algo que é verdadeiro. Então, sabe, eu vinha de uma... Vocês têm que entender o seguinte, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha aqui no Brasil, eu já trabalhei para o Ministério da Joyce Meyer, assim, eu trabalhava quando tinha um ministério aqui no Brasil, eu já trabalhei no Diante do Trono, eu conheço um monte de líder, eu tinha o currículo, eu tinha o currículo, gente! E Deus falou assim, não tem uma coisa viva no teu currículo para alimentar um ser humano. Você não tem nada. Abre mão. Abre mão da sua reputação. Abre mão. E aí são os posicionamentos. Abre mão de tudo que você carrega, que eu te trago algo que é vivo. E isso, muitas vezes, o que eu fazia? Eu usava meu currículo para poder me validar. Eu usava meu currículo para mostrar, olha, eu tenho valor. Não, para poder evitar uma rejeição. As pessoas não podem me rejeitar, porque, olha, eu não sou tão ruim assim, olha, eu tenho como provar alguma coisa. E Deus falou assim, tá, mas eu prefiro que você não tenha nada e me tenha do que você ter um monte de coisas que não fazem diferença para vida de ninguém. E para ele, né? Para ele. E isso é uma estação de outono. Eu acho muito engraçado isso, porque isso a gente só conquista com maturidade cristã. A gente está conquistando algo e galgando algo na nossa vida espiritual e Deus vem e fala, não, é outra coisa que eu estou fazendo. Sim. E a gente fica chocada. E o mais engraçado é porque quando eu falo da estação, é porque, por exemplo, meu primeiro ano foi outono, meu segundo ano foi inverno, um inverno horroroso. Deus, gente, eu passei tanta dificuldade, eu vivia pela fé sem um centavo, muita luta financeira, de nada, a gente não tem nada, gente. Orar para ter comida, orar para ter aluguel, orar para ter tudo. Eu não sei, às vezes você tá aí passando uma luta violenta, e aí todo mundo falando, vai, só tenha frutos. Eu falei, meu filho, eu tô conseguindo pagar as contas, quanto vai ter fruto? E tá entendendo? Então, de repente, o Espírito Santo fala assim, onde você está? Qual é a sua estação para que você consiga se encontrar o Deus que habita na sua vida nessa estação? Porque Jesus, ele age em todas elas. Então, no meu outono, era abrir mão, era renunciar, era realmente abrir mão da minha reputação, era morrer para a minha carne. No meu inverno, era aprender a depender de Deus, a buscar do Senhor, a não criar expectativas nas pessoas. Porque eu criava expectativa nas promessas, eu queria que as pessoas fossem lá resolver os meus problemas, e aí eu me sentia rejeitada quando as coisas não aconteciam. E aí depois, no meu terceiro ano, foi um ano de primavera. Aí você pensa que quando você está florescendo, você deixa de valorizar o perfume que você carrega só porque você não tem frutos. Então, em vez de você aprender, sabe, gente, às vezes você está numa situação em que você está florescendo, você está descobrindo Jesus, você está lendo sobre a palavra, você está bebendo das fontes, você está crescendo e aprendendo. Tudo bem se você não tem 3 bilhões de frutos. Não se esquece, a primavera, a flor, ela é um prenúncio, ela é uma promessa de aquilo ali vai ser fruto. Então, sabe, se abrace aonde você encontra, porque de repente dá um... Abraça sua estação. Sim. Uau! Muito bom. E é que a gente, muitas vezes, a gente se fecha ali naquela estação e não consegue colocar o olhar na esperança. A esperança é assim, imagine, né, se a árvore ficasse assim, ai, olha como eu estou aqui, tão seca, cadê meus frutos? Vou morrer. Não, ela sabe. Então tem tudo a ver com identidade. Nós sabemos que no momento perfeito, ele vai trazer o florescer, que vai trazer o frutificar. Então a gente não precisa, isso tem tudo a ver com comparação também, então a gente não precisa olhar para a estação do outro, a gente vai celebrar a nossa estação, porque agora é momento de asas leves, agora é momento de tratar aqui dentro, porque depois, mulheres, vamos ser bombas
prontas para explodir, prontas para o que der e vier. E assim, você sabe, Lívia, que o que Deus me trouxe hoje, ele falou assim, Dani, porque eu já vivi tantas rejeições na minha vida, eu também vivi, assim, aquelas rejeições que são raízes, que vêm lá do ventre, e eu não sabia, e eu passei por diversos tipos de processos, e Deus me falando assim, com tanto amor, o Espírito Santo falando assim, Dani, se você não entendesse durante esse processo, tudo isso que eu estou fazendo em você, você nunca ia reconhecer a dor do outro. Você nunca ia se ver na dor do outro. Você só consegue tratar o outro, você só consegue ter compaixão quando você consegue se identificar com o que a outra pessoa está vivendo. Sim. Né? Então, assim... Isso eu acho que, se a gente for ver dessa forma, então o inverno, essa estação de tratamento, ela é maravilhosa. Porque... o meu inverno me ensinou. Falar nisso hoje, Gisá. Obrigada por estar aqui, amor. Porque eu sei que com criança pequena, Senhor. Mas assim, o inverno é a pior estação e a melhor estação. Se eu não tivesse vivido uma estação na qual eu não aprendesse a depender de Deus integralmente, eu não estaria aqui, gente. Eu não daria conta. Eu não conseguiria obedecer. A obediência, ela só vem, sabe, gente? Quem é fiel no pouco, é fiel vai receber o muito. Quem é fiel no nada, vai receber o todo. Em algum momento tem que ter o nada. Em algum momento você vai ter que aprender a crer naquilo que você não tem. Aquilo que você não consegue. Você precisa aprender a crer no sobre... Porque senão não existe sobrenatural. A gente clama por milagres, mas a gente não está entendendo. Então, existe um momento que a gente chama do romper mesmo, sabe? Você tá grávida, mas só quando você está com dores de parto que tu sabe que está acontecendo alguma coisa real. Uau. Então, existem momentos em que você tem que realmente, assim, a gente fala de abraçar as estações, abraçar a estação do outro, sabe? Não querer que as pessoas vivam a sua estação. Não, muitas vezes a esposa faz isso com o marido faz isso com a esposa. Cobram deles, tipo, se eu estou vivendo uma estação de frutos e você está vivendo uma outra estação, cara, honra a estação daquela pessoa, porque senão a pessoa pira. Imagina, é tão ruim você estar com uma pessoa que não consegue enxergar que você, na verdade, às vezes precisa de menos, não de mais. Amém. Então, amiga, quanta coisa! E o tempo está, voando, falei para você. Então, vamos lá. Eu quero passar para vocês aqui algum dos muros que o rejeitado levanta como autoproteção, tá? Então, assim, primeiro muro é o voto secreto, que foi o que a Liv falou ali no testemunho dela. Ninguém mais vai me maltratar, ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai fazer isso que doeu tanto. Então, como doeu muito, eu me protejo. Não, ninguém mais, não caio mais nessa roubada. Sim. E esse é um muro que vai te impedir de ter um bom relacionamento com outras pessoas, vai deixar você numa posição, essa posição, gente, atrás do muro, ela é sempre muito danosa. Então, vamos lá. Outro muro, fingimento. Quem nunca, né? Não é a gente que tá aqui na live, gente. São pessoas que a gente vê por aí, né? Não é a gente. Quem nunca percebeu umas pessoas que, assim, nunca expõe a fragilidade. Se você perguntar se tá tudo bem, tá sempre tudo bem. A pessoa nunca vai dizer pra você, assim, que, tipo, teve um problema, tá difícil, eu não tô bem. Ela não expõe as suas fragilidades, ela não expõe de forma vulnerável. Por quê? Porque ela tem medo que as pessoas vejam as fraquezas, as fragilidades dela, então é melhor fazer fazer uma cara toda de que, vamos lá, está tudo bem, não, comigo nunca acontece isso, tá tudo certo. O mais engraçado é que na conferência do Voe Borboleta, eu ministrei exatamente sobre isso. Quando você vive uma situação dessa, e você nunca é vulnerável, você nunca conta seu problema, você diz para a cruz que você não precisa dela. Você fala para Jesus que eu não preciso de você. Sabe, a gente não abraça o fato de que, olha, hoje doeu, hoje eu fiquei triste. Eu não tô falando que você tem que ser uma pessoa, ai de mim, pobre de mim, coitado de mim. Mas se dói, não tem problema. Admitir, olha, tá doendo. Porque você pega essa dor e leva ela pra cruz. Senhor, tá doendo. Isso. Sabe? Exatamente. E a vulnerabilidade é diferente de vitimização. Porque vulnerabilidade eu entendo que está doendo, mas eu creio, Senhor, toma. Me ajuda, Senhor, é pedir ajuda. Porque vitimização não pede ajuda, vitimização quer validação. Aí eu tô sofrendo, você não tá vendo tanto que eu tô sofrendo? Tá vendo? Não tá aí, ó, viu? Ó, isso é validar.
Agora, quando você está sofrendo, Deus, eu estou sofrendo, minha amiga, estou sofrendo, vamos orar juntas, eu não quero mais isso, eu quero uma E não transformação. só isso. E não só isso, sabe, Liv? Mas assim, eu tava na própria live que foi sobre raiva, o que a Lisa Bevere ela traz? A mesma coisa que você falou, reconhecer. Então a questão não é assim, então agora eu tenho que ficar falando para todo mundo do que eu tô sentindo o tempo inteiro, porque daí Deus vai me curar. Essa não é a questão. Não Fingimento é um muro. Mas assim, o reconhecer, sim, esse negócio aí tá aqui dentro, reconheça para Deus, reconheça para Ele. Senhor, eu quero estar livre disso. Eu não quero mais viver respondendo, doendo sempre, toda vez que eu não for escolhida, toda vez que não for a minha vez, toda vez que as coisas saírem do meu controle, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, reconhecer, gente, para o Senhor é o primeiro passo para a cura. Porque daí ele fala, agora eu vou fazer. Agora eu posso realmente te adotar como pai. Né? Tá, vamos lá. Número 3, autodefesa. Eu manipulo para me proteger. Né? Como eu não quero ser rejeitada, eu manipulo situações, né? Eu sou aquela que dá muito presente, que faz tudo, que compra, né? O amor das pessoas. Né? Compra a favor. Compra a favor. Sim. Compra a favor. Então, outra coisa, gente, perfeccionismo. O perfeccionismo também tem umas raízes de rejeição também. Eu mesma, gente, eu quero dizer para vocês que até eu consegui identificar isso há muito tempo, eu comecei a perceber que desde pequena eu sempre tinha que tirar as melhores notas, eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que trazer os melhores resultados para casa. Por quê? Porque eu não me sentia amada. Porque dentro de mim, eu precisava fazer sentido para esse mundo. Então, mundo, você precisa... Eu não fui um erro, né? Eu não fui filha da chocadeira. Eu preciso, né, dizer para você que, já que eu tô aqui, eu posso fazer algo. Então, eu estava sempre fazendo perfeitamente, sabe? Então, isso é algo assim que... Posso falar uma coisa sobre Claro. perfeccionismo? A Sim. nova geração, porque nós somos de uma geração, eu tenho 39, né? Você tem 25, eu sei. Mas, enfim. Amiga, 40 e poucas. Gente, me dá esse rinil, Senhor, me dá essa unção. Eu falo, sabe, a questão do perfeccionismo da nossa geração é diferente de uma pessoa... Se você hoje tem por volta de 26, 27 anos para baixo, você vai entender o que eu vou falar. A pessoa que ela vive essa síndrome do perfeccionismo, não é só por... Ela tem tanto medo de errar e de fazer as escolhas erradas. Eu tenho medo de errar. Ela tem tanto medo de não conseguir. Ela vive um medo absurdo. Nossa geração, que iria ser perfeito para ter aceitação. Uma pessoa mais nova, Sim. às vezes, independente da idade, eu acho que você, nesse momento, que se sente isso, já vou até entrar para ministrar. Se você se sente essa coisa do perfeccionismo, eu não posso errar, eu não posso cometer erros, eu não posso, e acaba que você nunca decide nada na sua vida, porque você está com medo de casar ou comprar bicicleta. Eu tenho duas coisas que eu preciso te falar. Primeiro, o perfeccionismo, ele é quebrado com uma coisa chamada excelência. A excelência é quando você dá o seu melhor, o que você tem. Às vezes o seu excelente é inferior ao excelente de outras pessoas, mas é o seu melhor, é aquilo que você tem para dar. Então, quando você reconhece que você dá o que você tem, você começa a tirar de você uma responsabilidade de ter o todo. A segunda coisa é, quando a pessoa ela começa a lidar com essa questão do perfeccionismo, ela começa a se corroer por dentro, porque eu tô com medo, eu não posso, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu posso, eu vou pro ministério, se eu faço faculdade. Entende uma coisa, gente? Decisão errada é pecado. O pecado é uma decisão 100% errada. Agora, se você quer ir para a faculdade ou se você quer ir para o seminário, isso não é uma... Tá entendendo a diferença? Não tá errado. Isso não vai atrasar o Deus agir na sua vida. Porque se Deus, olha, o pai que ama o filho, ele não vai deixar o filho se tropeçar e cair e bater a cabeça. Ele vai estar em volta olhando. Então, se não é para ser, ele vai colocar a mão, ele vai ministrar. Entendeu? Ele vai ajudar a criança, ele vai te ajudar a andar na sua bicicletinha. Mas ele nunca vai virar para você e vai tratar como pecado o ir para a faculdade ou ir para o seminário. Tá entendendo a proporção, gente? Nós temos uma mania muito, muito grande de ter medo de escolher as coisas, medo de posicionamento. Olha como é que o diabo faz. Se você não se posiciona, você não quebra a rejeição.
Então você não pode se posicionar, porque o perfeccionismo diz pra você, você vai cometer um erro. E você não pode cometer erros. Para erro é pecado, gente. E ainda assim, existe uma cruz poderosa e um sangue poderoso. Vai, amiga. E é isso. A gente tá quase no final. A Liv já começou ministrando você. Primeiro, que celebre sua estação, né? Você não precisa ter tudo, né? Entenda o tempo do Senhor. Vamos reconhecer aquilo que está dentro de nós, porque o primeiro passo a gente reconhece e o Senhor vem. E eu queria falar uma coisa que foi muito legal, que eu entendi nesse estudo todo. Joyce Meyer, todo mundo, sem exceção, todos, né? Inclusive eu quero indicar um livro aqui. Ele se chama As Armadilhas do Inimigo, do Bob Sword. O Bob Sword, ele é um pastor lá do Kansas City, da House of Prayer, maravilhoso. Ele fala muito sobre rejeição e também da questão do receber os aplausos, o louvor dos homens, né? E como que você lida com essa balança, né? E uma coisa que ele fala é o seguinte, que a rejeição ela é uma picada, tá? Ela é uma ferroada. Então, mesmo depois que você já recebe esse tratamento dos céus, esse tratamento de Deus contra a rejeição, que é o amor incondicional dele, que é a aceitação vinda do trono dele, vai acontecer outras vezes, porque durante toda a nossa vida, gente, a gente vai receber algumas rejeições, normal, no nosso dia a dia a gente vai ser rejeitado, né? Como a Liv falou, Jesus foi super rejeitado, né? Nós não nascemos para ser unanimidades, nós somos rejeitados o tempo inteiro. Mas como não se afetar com isso, né? Então o que ele fala? A rejeição é uma picada, mas a aceitação do Senhor, ela é o remédio de alívio imediato. Então assim, a picada, ela pode doer, mas não é para entrar, não pode entrar no seu coração, não pode criar, né, algo além. Na última live a gente falou daquilo que o Bill Johnson fala, a pomba, o passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça, ele não pode criar ninho ali, né? Então, isso é a grande chave, é a questão de você perceber onde está a sua fonte de aceitação. Né? O que te alimenta? É reconhecimento? É opinião das pessoas? Porque se a aceitação das pessoas, ela te alimenta, a falta dela vai te devastar. Então, nós não queremos ser devastadas por isso, nós queremos passar pelas estações, e se você não tiver em evidência um dia ou outro, se você não for aplaudida um dia ou outro, você continua sendo quem você é, você continua dentro da vontade do Senhor, porque é com Ele que você... É o amor dele que enche o teu coração todos os dias. E eu acho que você não transferir essa responsabilidade para as outras pessoas também é liberdade, né? É você dizer para o outro assim, olha, se você quer caminhar comigo, yes, tamo junto. Se você não quer, amém. Amém, fique livre, sabe? Isso não dói, isso não é pesado. Nós sofremos muitas rejeições, tem muitas mulheres, Liv, que vivem quebras de relacionamento matrimonial, de casamento, namoro, e aquilo ainda pesa. Eu quero dizer para você que ainda carrega algumas rejeições assim de relacionamentos. Livre, o amor do Pai vai vir, vai ser transferido, transfusão de sentimentos para você. Fala, amiga. Eu sinto realmente assim, eu vou entrar no profético agora, eu acho que eu sinto que é bem mesmo. Amém. Isso. Existe um determinado ponto da nossa vida, eu acho que Deus falou comigo alguns sentimentos, eu vou soltar esses sentimentos, se for você, abre o seu coração e permite que Deus fale com você. Se você lida hoje, se você se sente... Eu nunca sou escolhida. Não importa o tanto que eu faço, eu nunca sou escolhida. Entende uma coisa? Não permita que essa mentira, ela, sabe? Eu acho que talvez eu fale uma coisa que seja bem intensa. Mas tem coisas que não são para você. E ponto. Se você tiver o sim o tempo todo... Quando que é verdadeiramente seu chegar, você não vai conseguir reconhecer.
Sabe? Eu acho que as pessoas, elas falam, se você tem 10 sapatos, um a mais, um a menos, não faz diferença. Mas quando você anda descalço, no dia que você ganha seu sapato, ele tem um valor muito maior e muito real, porque você entende por que ele existe na sua vida. Tem certas coisas na sua vida que você realmente precisa viver a falta delas até ela chegar e ser completa na sua vida. Quando eu falo isso, sabe, gente, eu não estou falando da sua vida espiritual, porque eu não acredito que Deus, um Deus de banquete, não vai te dar miojo, desculpa. Isso não existe. Amém. Nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de uma realidade, às vezes, emocional, que, por exemplo, você que trabalha, eu vejo uma pessoa que trabalha em hospital, eu só não sei se você é médico ou não, se tem alguém aí que trabalha com hospital, você está dentro do hospital, você se sente, você sofre muita rejeição, porque num ambiente em que competição é a chave, você não é competitiva, você não consegue acompanhar as pessoas. Então, se você trabalha no hospital e você sente que a competição das pessoas te corrói, entende uma coisa, o Senhor, Ele te capacita para todas as corridas que você tiver que correr. E Ele te coloca no primeiro lugar se Ele quiser. E se Ele não quiser também, tá tudo bem. Você não precisa se provar para mais ninguém. Eu acho que chega num ponto em quem você é, não precisa ser provado mais para ninguém, sabe? E assim, em nome de Jesus, que você possa mesmo receber, se essa palavra tocar seu coração. Se você lida com esse tipo de sentimento, quebra agora em nome de Jesus. A outra coisa é para uma pessoa, Deus me deu uma palavra chamada Isadora, ou Isa. Eu só não tenho certeza, que pode ser só Isa, viu, gente? Mas pode ser Isadora também. Se tiver uma Isa ou Isadora aí, eu tenho uma palavra muito específica para você, que muitas vezes eu sinto como se seu coraçãozinho, você fechou ele muito bem fechado. Você guardou ele muito bem guardado, de forma que ninguém pudesse entrar, porque assim eu não vou sofrer. Só que você sofre. Por quê? Porque quando você guarda o seu coração, você também tira dele, ele é a fonte de vida dele também. Então, na verdade, gente, igual eu falei, no mundo tereis aflições. Não estou dizendo que você tem que julgar o seu coração, pode bater! Não estou falando nada disso. O que eu sinto é que o Espírito Santo quer te tocar com tanto amor, Isa, com tanto amor. Tem tanto amor a mais de Deus para derramar na sua vida e no seu coração, que é para realmente explodir o seu coração, é para transbordar. É uma estação de transbordar. Por isso Deus está te pedindo, me dá essa caixinha. Eu tenho a chave para abrir seu coração e para derramar todo o amor que eu tenho na sua vida. Em nome de Jesus, só você depois me fala um oi aí para eu saber. Tá. Eu quero liberar também sobre uma mulher, eu não sei quem é que está aí, mas eu quero falar para você que é mulher, você é casada e o teu marido nunca vai conseguir suprir aquilo, esse buraco de rejeição que está dentro do seu coração. E ele não sabe, ele tenta às vezes te agradar, ele tenta fazer várias coisas, mas ele não consegue. Eu quero liberar sobre você hoje, o Senhor vai estar em nome de Jesus hoje, arrancando essas raízes, ele está substituindo. Me veio muito forte a questão da palavra transfusão de sangue. Em nome de Jesus, aquele sangue que estava correndo agora, ele está sendo renovado agora em nome de Jesus. Então, assim, eu digo para você que sem querer você acaba também transferindo isso, esse peso para as outras pessoas. E você vai continuar servindo, você vai continuar fazendo as coisas com excelência, sem culpa, sem precisar ter uma necessidade de aprovação, de reconhecimento, em nome de Jesus. Vamos receber isso, porque mulheres curadas da rejeição, da ofensa, da raiva, da comparação, são mulheres muito mais fortes, são mulheres, como eu falei, bombásticas. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor está hoje restaurando casamentos e relacionamentos. Em nome de Jesus. Relacionamento de mãe com filha. Eu vou ter que encerrar a live. Oh, my God. Porque senão a gente vai perder. Você tem 1 minuto, minha amiga. Em nome de Jesus, feliz. Eu quero honrar a Dani. Que Deus te abençoe. Você é uma bênção. Você que está online, eu só tenho uma coisa para te dizer. O que Deus tem para você, ninguém toma. E aquilo que não é para ser seu, Deus vai tirar. Então permita que vá. E se foi, é porque não era para ser seu. Amiga, amém. Que honra. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Que você possa receber do Senhor, do próprio Pai. Deus tem muito mais para você. Dani, que Deus abençoe você, sua casa, seu filho lindo, sua família preciosa. Você é uma mulher de Deus, você carrega
chaves poderosas para destinos e para vidas. E é uma Obrigada, honra andar do seu lado, minha filha. Ó, dupla porção para você que tá aí. É dupla porção. porção. É isso aí. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Amém. Beijo. Tchau, gente.